Olá, eu sou Milton Cunha, bem-vindo ao canal Interdisciplinaridade da NET. A aula de hoje tem como tema Tobias Barreto e o germanismo jurídico e filosófico no Brasil. Ressalte-se que o marco inicial para a chegada das ideias dos pensadores germânicos no Brasil foi através do genial sergipano Tobias Barreto e Menezes. Para mim, o maior intelectual brasileiro de todos os tempos. De onde vem esse grande interesse de estudar Tobias Barreto por esse viés? Vem justamente da sua importância para o mundo jurídico e filosófico brasileiro, e ele é muito mais falado e comentado pelo seu viés de poeta. Mas a sua importância na filosofia e no mundo jurídico é uma dimensão, nenhum outro jurista tem essa dimensão, nenhum outro filósofo tem essa dimensão. E isso não é falado. Também pelo fato de ter passado uma vergonha. Eu assisti uma aula em Buenos Aires, na Faculdade de Direito de Buenos Aires, na UBA, Universidade de Buenos Aires, e ao entrar na sala, o professor era um membro da Corte Suprema do Peru, Carlos Nunes. Aqui estou até com o livro dele. E, primeira aula, ele quis saber de onde os alunos moravam. E uns alunos eram da Colômbia, outros eram do Chile, outros São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia. E quando eu falei que eu era de Recife, Pernambuco, a primeira coisa que ele falou foi Tobias Barreto. E aí ele nem perguntou o restante dos alunos e deu uma aula de 2 horas, deu 2 horas de aula falando sobre Tobias Barreto. E eu não tinha ouvido falar em Tobias Barreto, mesmo estudando dentro de uma faculdade da cidade do Recife 5 anos, nunca tinha ouvido falar de Tobias Barreto. Sei que a Faculdade de Direito do Recife, o nome dela é Casa Tobias Barreto. Ouvi falar em Tobias Barreto muito mais pela questão da música. Eu também tenho uma formação em música e o professor José Amaro falava de Tobias Barreto e Castro Alves. E havia uma disputa entre o grande baiano Castro Alves, aproveitar para mandar um abraço para o povo baiano, especialmente para os moradores de Coração do Maria, uma cidade que eu tenho no meu coração, em que vivi há alguns anos. Nesta cidade, uma cidade pequena, entre Feira de Santana e Salvador. Era essa disputa que se tinha entre Tobias Barreto e Castro Alves pela questão poética no Teatro Santa Isabel. Entretanto, o professor me deu uma aula sobre Tobias Barreto e aí eu fiquei morto de vergonha, porque eu estava em Buenos Aires assistindo aula com um professor peruano que sabia muito sobre Tobias Barreto. E não é à toa que também Carlos Nunes é considerado como o maior historiador da América Latina. Assim, tem um conhecimento profundo sobre as questões jurídicas de todos os países, Uruguai, Paraguai, Chile. É impressionante como ele conhece a América Latina inteira. É algo impressionante, para mim é impressionante. E a partir desta aula, aí me trouxe inquietações e eu voltei ao Brasil e esperei que tivesse um tempo para pesquisar sobre Tobias Barreto. Estudou as suas primeiras letras na sua cidade natal, Vila de Campos do Rio Real, que hoje tem como nome Tobias Barreto. Depois ele vai para Estância, cidade próxima, e depois ele vai para Lagarto, que é uma cidade maior, e aí ele estuda música e latim. Em 1861 ele vai para Salvador para fazer teologia, para tornar-se padre, mas não tinha muita vocação. E em 1862 ele vai para Recife. Em 1864 ele entra na Faculdade de Direito e em 1869 ele termina o curso. Nesse mesmo ano ele conhece a filha de um poderoso e rico usineiro que morava na cidade de Escada, casa com ela e a pedido do sogro ele vai morar em Escada. Em Recife tinha uma vida boêmia, entre música, poesia, e após o casamento ele vai ter uma vida um pouco diferente, mais ligada ao mundo intelectual. Ele monta 2 jornais em Escada, um inclusive em língua alemã, com certeza só para ele ler, porque ler em alemão há quase 150 anos atrás, em uma cidade pequena, no interior, não era coisa muito fácil. Ele fez um jornal em alemão, cujo o nome do jornal era O Lutador Alemão, e faz um jornal também em língua portuguesa. Então, quando ele passa a morar em Escada, ele começa a se dedicar aos estudos ao direito, e aí ele começa a fazer essas leituras e começa a encontrar textos de autores comentando, escrevendo sobre pensadores
alemães. E aí lhe dá o interesse de mergulhar nesse conhecimento do povo alemão que estava emergindo naquele momento. E em 1870, entra na livraria e compra um dicionário e uma gramática alemã e pede ao livreiro que traga da Europa um livro em alemão que tinha como tema A História do Povo de Israel. Segundo Silvio Romero, este é o primeiro livro que Tobias Barreto vai ler. E antes que esse livro chegasse, ele apenas com o dicionário e a gramática, ele aprende a língua alemã. Uma língua extremamente difícil, tedesca como é a língua alemã, mas ele aprendeu sozinho, sem professor. E quando chega esse livro, ele lê e depois ele manda buscar outros livros e aí vai ver textos de Kant, de Marx. Ele é o primeiro a traduzir texto de Kant e texto de Marx no Brasil. Todo o pensamento alemão começa a chegar ao Brasil a partir de Tobias Barreto. Então veja a importância que tem para todo esse processo. E aí ele passa de 70 até 81. Ele fica morando em Cada e depois ele volta para Recife. Passa num concurso para ser professor da Faculdade de Direito do Recife e ao começar a ensinar, ele começa a trazer as ideias dos pensadores intelectuais alemães. Enquanto isso, os outros professores estavam presos à cultura francesa, até porque, neste período, sobretudo depois da Revolução Francesa, o pensamento do homem civilizado era, sobretudo, a partir das concepções francesas. Mas, a partir de meados do século XIX, o povo alemão começa a descolonizar a mente, considerados bárbaros desde a derrubada do Império Romano. E aí vai se desenrolando todo esse período. Quem vai falar isso 100 anos antes de Cristo é Júlio César. Quem continua a falar sobre o povo germânico 100 anos depois é Públio Cornélio. E aí vai tratar como povo inculto, seminômade. E esta é a cultura que durante toda a Idade Média vão tratar o povo germânico como esse povo inculto, como um povo bárbaro, com uma língua grotesca, e chega na Era Moderna, esse processo continua, inclusive dentro da nobreza era falado em francês, eles não falavam em alemão entre eles, era uma questão de status. O status, para mostrar que era de uma classe diferenciada, a nobreza falava em francês e não em alemão. O alemão deixava para os incultos, sobretudo a partir de meados do século XIX. E eu ainda acrescento que quem deu o grande passo para todo esse processo foi o Mozart, que até aquele momento todas as óperas eram escritas em italiano. Você tinha uma cultura francesa e na música a língua era a língua italiana. E Mozart quebra esse processo e escreve A Flauta Mágica a partir do poema de Goethe, e aí você tem uma nova concepção. Você começa a ter também na música óperas da língua alemã, e aí você tem um processo de descolonização da mente do povo alemão, que começa a falar em alemão, e aí você vê aparecer os novos intelectuais, Hegel, Kant, Marx, e toda uma linhagem de grandes intelectuais. E dentre eles também temos Frederick List, um economista que pregava e falava ao contrário dos economistas franceses e ingleses. E aí veio uma linhagem de pensadores de economia, diferentemente desse pensamento do laissez-faire, do livre mercado, defendido por Adam Smith, Ricardo. E aí você tem uma nova linhagem, e dentro dessa nova linhagem, a doutrina que sobressai é justamente o materialismo científico de Marx. E aí você tem os grandes filósofos, e também aí vai ter na área do direito, von Savigny, Schelling. Você vai ter os grandes pensadores a partir desse momento, sobretudo os alemães. E quem primeiro traz esse conhecimento alemão é Tobias Barreto. E aí a importância de Tobias Barreto. Quais são os grandes filósofos da era moderna que se estuda dentro do curso de filosofia? Hegel, Kant. No direito também, quando vai se estudar esse momento, também vai se buscar a fonte. E aí você vai ter toda essa movimentação a partir de Tobias Barreto. A influência de Tobias Barreto e a importância dele nesse processo é incomensurável para o Brasil. Entretanto, é muito pouco falado. Você sai do Brasil e vai para outro país, na América do Sul, e você tem aula de Tobias Barreto. É impressionante. Enquanto aqui ainda Tobias Barreto fica preso
ao mundo da poesia. Está muito mais preso ao mundo da poesia do que ao mundo jurídico, ao mundo filosófico. É oportuno, novamente, destacar que, até meados do século XIX, não havia nenhuma referência aos pensadores alemães. O que prevalecia no Brasil era o conceito de homem civilizado francês e as ideias políticas, econômicas e sociais do liberalismo burguês. Não havia nenhum contraponto a essas ideias e a esse conceito. O contraponto a essas ideias emerge na Alemanha no final do século XVIII, justamente com a influência de Frederick List, como já falei, vai desenvolver mais proeminência ao socialismo científico de Karl Marx, e não é à toa que as primeiras legislações destinadas ao benefício do trabalhador vai ocorrer na Alemanha, no final do século XIX, justamente com Otto von Bismarck, com medo da expansão e da adesão dos trabalhadores às causas socialistas. Em 1883, aprova uma legislação destinada à enfermidade dos trabalhadores, e em 1884, uma legislação mais completa destinada à segurança do trabalhador em termos de acidentes de trabalho, e esta legislação começa a ser imitada por outros países da Europa. E quem vai trazer este contraponto para o Brasil é Tobias Barreto. Na minha tese de doutorado, eu trato de maneira pormenorizada essas questões dessa imersão das legislações destinadas aos trabalhadores. E este contraponto a este conceito de homem civilizado francês e ao liberalismo burguês, quem traz ao Brasil é justamente Tobias Barreto. E aí não é à toa que ele vai ter muitos inimigos poderosos. Ao mesmo tempo que ele terá muitos discípulos, ele terá muitos inimigos, e esses inimigos são extremamente poderosos. Tobias Barreto pensava diferente do pensamento daquele período. Sua influência e referência era Hartmann, Hering e principalmente Kant. Diferentemente dos pensadores da época, defensores de Augusto Comte e de tudo que era francês. Neste período, no Brasil, o liberalismo era um componente indispensável à vida cultural durante o Império. Tratava-se de uma complexa e ambígua conciliação entre patrimonialismo e liberalismo, resultando numa estratégia liberal conservadora, que de um lado permitia o favor, o clientelismo e a cooptação, e do outro lado uma cultura jurídica constitucional marcadamente formalista, retórica, ornamental. Foi nesse ambiente jurídico-político de um liberalismo contraditório que Tobias Barreto se afasta dessa linha filosófico-jurídico-político, já que, substancialmente, a influência do pensamento germânico o levou a criticar as bases essenciais de organização do Estado e de integração da sociedade brasileira. O projeto liberal instalado no Brasil se impôs expressamente com a vitória dos conservadores sobre os radicais. Por conseguinte, qualquer prática democrática advinda das expressões das classes rurais e urbanas populares era rechaçada pelo fato dessa base ser movida e controlada conforme o procedimento centralizador inerente à dominação patrimonial. Neste cenário, Tobias Barreto é o primeiro nome a combater o justnaturalismo, dizendo que não há um direito natural, mas uma lei natural do direito. Na época, o justnaturalismo era o pensamento dominante da Faculdade de Direito do Recife, e inspirado no movimento neocantiano, sob a sua influência, floresce um acentuado combate ao positivismo ortodoxo e ao espiritualismo aristotélico tomista. O germanismo kantiano de Tobias Barreto provocou uma divisão no mundo jurídico do Recife entre a Faculdade de Direito e os membros da Escola do Recife, liderada por Tobias Barreto, e que propiciou a evolução das principais inovadoras correntes
filosófico-jurídicas da época, combatendo aos defensores de Augusto Comte de tudo quanto era francês. Sua influência foi além do Recife. Ela se estendeu por todo o país. Entre os seus discípulos e admiradores estão Silvio Romero, Euclides Bezerra, Luiz Washington, Nelson Saldanha, Roque Spencer, Clóvis Bevilacqua, Miguel Reale, entre outros. Ressalte-se que estes dois últimos são considerados os maiores civilistas do Brasil de todos os tempos. Clóvis, autor do Código de 1916, e algo que torna-se extremamente curioso dentro da América Latina é que o nosso código, esse Código de 2016, que era para ter uma influência do Código de Napoleão de 1804, como ocorre em outros países, aqui nós temos um Código de 1916 com uma grande influência germânica. E isso é uma curiosidade para os estudiosos da América Latina. Esse germanismo do Código Civil de 1916. E, na verdade, esse germanismo chega até o Código de 2002, é também feito por um dos seus discípulos e admiradores, Miguel Reale. O germanismo de Tobias Barreto em prol do Brasil lhe trouxe muitos admiradores e discípulos, mas também muitos inimigos poderosos na área da política, na área jurídica, na área religiosa. E isso fez com que o sergipano morresse mais pobre do que nascera. Com esse pensamento germânico de mudanças sociais, contra esse liberalismo burguês, esses inimigos fizeram com que ele tivesse um final de vida muito penoso, já que ele, ao adoecer, os direitos de uma pensão foi lhe tirado, ele não pôde mais trabalhar e chegou à pobreza extrema em sua casa, ao ponto dele ir morar na rua, e um dos seus alunos, com pena, o levou para casa e com pouco tempo depois ele morreu. Aí o povo sergipano pega os restos mortais de Tobias Barreto e leva para Sergipe, e a partir daí Tobias Barreto passa a ser a grande influência do povo sergipano. Possivelmente o contrário não ocorreria. Eu, como pernambucano, quero pedir desculpas ao povo sergipano por termos tratado o homem, para mim, mais inteligente desse país, que tem uma importância incomensurável e ainda hoje é injustiçado, que é muito pouco falado sobre Tobias Barreto. Quer dizer, a sua importância no campo jurídico, não há ninguém que se compara a Tobias Barreto. Ninguém pode se comparar a Tobias Barreto. No entanto, é pouco falado dentro das faculdades de Direito, dentro do mundo jurídico, o qual precisa resgatar a sua importância. E parabenizar ao povo sergipano por ter feito o que fez. Pegou os restos mortais de um moribundo, que só veio ser reconhecido com 50 anos depois dentro do mundo jurídico. Entretanto, a sua figura principal dentro desse processo, desse degermanismo ao Brasil, é muito pouco falado. E isso precisa ser resgatado. É importante que o Brasil resgate Tobias Barreto para que, quando um aluno saia para assistir uma aula fora, passe uma vergonha de assistir uma aula de Tobias Barreto, enquanto aqui não se ouve falar em Tobias Barreto. Quer dizer, os estudiosos fora do país dão mais importância a Tobias Barreto do que propriamente o brasileiro. Quer dizer, precisamos descolonizar a mente. É imprescindível que em todas as áreas do conhecimento precisamos descolonizar a mente. Seja a questão jurídica, seja a questão da educação, precisamos descolonizar a mente. Como já fez o povo alemão, como já citamos aqui, como já fez o povo asiático. Na aula passada tratei sobre o povo asiático, que descolonizou a mente, sobretudo a partir do Toyoda Sakshi. E nós brasileiros e nós da América do Sul precisamos descolonizar a mente. Isso é fundamental. Precisamos investir em educação, mas sobretudo, primeiro de investir em educação é descolonizar a mente e investir em educação. Esses são os dois passos fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Para quem quiser conhecer um pouco mais de Tobias Barreto, nós temos um e-book sobre este tema. Como todas as aulas, nós temos um e-book. E nós temos um e-book que tem como título Tobias Barreto e o Germanismo Filosófico e Político no Brasil. Neste e-book nós vamos tratar de maneira mais pormenorizada sobre este assunto. Para quem quiser adquirir, os nossos e-books ele não tem um valor fixo,
Você deposita na minha conta o quanto quiser e quanto puder. A conta é Banco Santander, agência 4003, conta poupança número 60.00.28.59, dígito 1, em nome de Nilton Pereira da Cunha, e envia uma guia de depósito para o e-mail cunhapereiranilton@gmail.com e eu logo te enviarei o e-book. Indique para qual e-book você está enviando aquele depósito, porque como tem vários e-books, então eu preciso saber qual e-book. Até a próxima aula. Eu sou Nilton Cunha. Não deixe de assinar o canal Interdisciplinar na NET para você receber imediatamente informes sobre a próxima aula. Até lá e boa sorte!